Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, todos estejam muito bem. Hoje eu senti de vir aqui falar um pouquinho de relacionamentos, porque é um assunto que todo mundo quer saber e que é a causa de muita angústia, de muito conflito, de muito medo, muita insegurança e muitas realizações também na vida, né? E eu tava pensando, até fiz um tweet falando sobre isso hoje. Hoje teve um eclipse em Câncer e Câncer ativa muito essa questão emocional, essa questão de sentimento, de relacionamento, principalmente os relacionamentos mais íntimos, né? E aí eu senti muitas coisas, eu percebi muitas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Relacionamentos são escolas aqui na Terra. A gente vem aqui para se relacionar. Então é muito, muito importante que a gente entenda a importância disso, né? Em que sentido? No sentido de que a gente vem enxergar no outro sempre o que existe em nós. E quando eu falo disso no Twitter, as pessoas ficam com muitas dúvidas. Mas como assim eu vejo no outro o que existe em mim? A gente atrai exatamente o que a gente é, né? Então, se a gente atrai relacionamentos na nossa vida, esses relacionamentos estão em sintonia com a energia que a gente vibra no universo. Então não tem como você atrair algo que você não é, ou algo que não faça parte de você, ou que não esteja alinhado com aquilo que você precisa para evoluir. Então, relacionamentos são espelhos, né? As pessoas que chegam, elas chegam para nos mostrar aquilo que a gente precisa melhorar, ou aquilo que a gente precisa potencializar. Então, a gente precisa entender que e aceitar e acolher que as pessoas têm luz e sombra, assim como nós, né? Porque qual que é a maior dificuldade que eu sinto, percebo nos relacionamentos? A dificuldade de aceitar a sombra do outro, né? De aceitar as falhas, os equívocos, as distorções. Porque a gente não aceita isso na gente. Então, é o que eu disse no Twitter hoje, que se a gente se julga, se a gente se condena, se a gente se maltrata o tempo todo, consequentemente a gente vai atrair relacionamentos onde a gente recebe isso do outro e provoca isso no outro. Porque o relacionamento que a gente tem com as pessoas é reflexo do relacionamento que a gente tem com a gente. Então isso é muito real, sabe? Isso é muito real. E assim, é questão de aplicar na vida para perceber o quanto isso é um fato, né? Então quando a gente tem dificuldade de aceitar as nossas falhas, quando a gente simplesmente não aceita errar, nunca a gente vai aceitar o erro do outro, nunca. Porque a gente não aceita o nosso, né? A gente se condena, então, nossa, eu vou condenar sempre que o outro errar. E aí que tá o equívoco, né? Porque a gente precisa aceitar e entender que a gente vive numa dimensão da realidade, que é o planeta Terra, é uma dimensão de dualidade. Então, tudo aqui é dual, né? Logicamente, isso é uma ilusão, é algo da terceira dimensão, da Terra, e que acontece porque a gente precisa evoluir dessa forma e no nível de consciência que a gente está é o essencial, né? Então aqui tudo é dualidade, bem e mal, luz e sombra, né? E nós somos feitos dessa dualidade.
Nós estamos experienciando essa realidade. Nós não somos isso, nós estamos isso. Então, quando a gente se relaciona, a gente precisa entender que a gente está indo com a nossa luz e com a nossa sombra. E que o outro está vindo com isso também. E que a partir do momento que a gente consegue acolher o nosso lado sombra e entender que tudo bem, né? Eu manifesto algumas sombras, eu tenho e eu vim trabalhar isso nessa vida. Quando a gente entende isso em nós, é muito mais fácil entender isso no outro. Então a gente vai parar de se iludir e achar que as pessoas elas só têm que acertar, sabe? E achar que nos relacionamentos tudo tem que ser perfeito, né? Perfeito de um jeito que a mente idealiza, que a sociedade idealiza. Isso não existe. Então é muito mais fácil se relacionar quando a gente entende e acolhe a nós mesmos, para que a gente possa assim acolher o outro, né? Nos seus desafios, nas suas falhas, nos seus equívocos. Então isso é muito importante. Ninguém é perfeito, gente, ninguém. Aqui na Terra não existe. Existem algumas pessoas iluminadas que passaram e passam por aqui, lógico, mas a maioria de nós está em processo evolutivo, a maioria de nós está aqui para errar, né? E aprender com esses erros. Então, sair da Matrix, né? É sair dessa ilusão da perfeição e entender que tudo bem não acertar sempre, que tudo bem não saber tudo e que tudo bem ter relacionamentos onde existem conflitos para o crescimento, para a evolução. Obviamente que eu não tô falando aqui para ninguém aceitar um relacionamento abusivo, tóxico, um relacionamento indigno. Não é isso. Eu tô falando pra gente aprender a reconhecer que assim como a gente tem as nossas sombras, o outro também tem. E que assim a gente aprende, assim a gente troca, assim a gente consegue se aperfeiçoar de uma forma unida, em conjunto, né? E consciente, principalmente. Então, é muito importante, né, ter essa consciência de que relacionamentos são a escola da Terra. A gente vem aqui para se relacionar. E é muito importante também entender que ninguém chega por acaso, né? Às vezes a gente fala isso e parece muito clichê. Ai, como assim ninguém chega por acaso? Existe um destino. Não é bem nesse sentido, é mais no sentido de que você vibra numa energia, numa frequência, e você vai atrair pessoas que vibrem naquela frequência. Então nada é por acaso. Tudo é energia. Tudo é energia. Então é muito importante quando a gente começa a atrair relacionamentos complicados que a gente faça uma autoinvestigação, que a gente se olhe por dentro, que a gente perceba o que a gente está precisando melhorar com a gente, para a gente não atrair, não vibrar mais nessa frequência, né? E claro, entendendo sempre que todo relacionamento tem algo a ensinar e que a gente não precisa se submeter a algo que nos faz mal, mas sempre buscar entender a lição que está por trás disso, né? Porque a nossa mente, o nosso ego tem a tendência da rebeldia, da negação, da resistência. Então, quanto mais você resiste a alguma coisa, mais aquilo se repete, né? Então, se você só atrai pessoas que mentem muito, o que aquilo está tentando te ensinar sobre você, sobre a sua relação com você mesmo, o quanto você mente para você, né? Então, quando você vira essa chavinha, você não tem necessidade de atrair relacionamentos assim mais. E é assim que a vida funciona, é assim que o universo funciona. Tudo é energia, né? Entender isso é tipo assim, realmente uma luz que faz com que a gente siga o caminho evolutivo com muito mais leveza, com muito mais amor, com muito mais entendimento.
de que tudo tá certo como está, que a gente só tem a ganhar, a evoluir, né? E é muito, muito válido isso, porque a gente entende que a vida, ela nunca joga contra a gente, né? Eu vejo muito pessoas reclamando, mas eu nunca me relaciono, eu só me relaciono com pessoas assim, eu nunca sou feliz. E as pessoas às vezes têm uma ideia de que a vida, ela é inimiga, sabe? E a vida não é. A vida é sua amiga, ela quer que você evolua, né? A única função da gente estar aqui encarnada é a evolução. Então não faz o menor sentido a gente pensar, né? A gente cogitar a ideia de que existe alguma força contra nós. Não existe. O que existe contra nós é a nossa mente, é o nosso ego. Como eu já disse, a nossa mente não é nossa inimiga, mas no nível de consciência que a gente está, ela domina o nosso ser, né? E esse domínio é muito prejudicial para o nosso processo evolutivo. Então, os inimigos, eles só existem dentro da gente. A vida não quer que a gente tenha relacionamentos destrutivos. A gente atrai isso com a nossa energia, com o que a gente sente, com o que a gente acredita. Então é muito importante, antes de querer se relacionar, ter um relacionamento perfeito com alguém, ter um relacionamento bom com a gente, né? Realmente parar de se culpar, sabe? Parar de se jogar para baixo, acolher, né? E quando eu falo acolher, existe muita dúvida. O acolhimento é o não julgamento, né? É o não ficar se condenando o tempo todo, é entender que tudo bem. Você faz o melhor que você consegue, sempre. E esse não julgamento traz muita paz interior, porque você se livra do peso de querer ser perfeito, né? Porque quando você se julga e se condena muito, é porque você falta um pouco de humildade e de reconhecer que você não tá aqui pra ser perfeito, que você não tem que seguir um padrão, um modelo. Não tem, você tem que ser você tem que ser autêntico. E essa autenticidade gera muito essa leveza. E com certeza atrai relacionamentos muito amorosos. Então, assim, acho que é isso que eu queria falar. Recebi muitas mensagens, agradeço muito de vocês falando que queriam mais podcasts. Mas tem que ser quando eu sentir, quando eu realmente tiver uma energia de luz para passar, quando eu realmente estiver conectada com a espiritualidade, para que não haja resquícios nessa comunicação. E, sabe, se eu dou uma dica para vocês se relacionem com vocês, se respeitem, realmente olhem para vocês com amor, com carinho, com gratidão. Sabe, olhem para vocês se perdoando, né? A gente tem tanta facilidade de entender o outro, de aconselhar, de amparar, mas quando é para fazer isso com a gente é tão duro, a gente é tão rígido. Então, seja mais leve com você, que com certeza, sem dúvida nenhuma, o universo vai trazer relacionamentos leves, fluidos e muito, muito iluminados. É isso, gente. Gratidão a todos. Muita luz, muita paz, muito amor.